Olá, amigos, boa tarde. Sou Leandro Loureiro e vou apresentar para vocês tudo sobre o futebol carioca, um resumo, tá? Bem atualizado. Depois da vinheta. Amigos, vamos falar do Botafogo, hein? O Botafogo jogou ontem, começou bem o jogo, fez 1-0 com o Tiquinho, mas caiu de produção, cara. Voltou a ser o Botafogo de sempre. E levou o empate da Portuguesa. Saiu sobre vaias, tá? A torcida pegou no pé, porque a torcida está muito triste, muito maltratada desde o ano passado. Aquilo que foi feito ano passado é história. Mas nem só de notícia ruim temos para o Botafogo. O Botafogo acertou a contratação de Luiz Henrique. Isso, aquele cara do Fluminense, estava no Betis, um grande jogador, estava na lista da Copa do Mundo pela seleção. Luiz Henrique é muito bom jogador, acertou com dificuldade, porque o Luiz Henrique exigiu a volta para a Europa. O acordo foi de 5 anos, mas com 6 meses, que em junho, julho mais ou menos, ele vai voltar para o Lyon. Tá? Esse é o acordo. Não sei se a torcida, né? Acho que consegue mudar a vontade de um jogador. Se realmente o abraçar, sabe, ele render o esperado do Luiz Henrique, ele volta a querer ficar só no Botafogo, entendeu? Ele não vai querer a Europa, porque ele vai ser idolatrado, sentir aquele carinho, aquela coisa, ele vai esquecer o que ele passou pelo Fluminense. Então, cara, foquem nele, ajude o jogador, apoie, não critique, que o Luiz Henrique fica, tá? E agora vamos falar da Portuguesa, que jogou com o Botafogo ontem, né? Portuguesa alcançou o 5º lugar da tabela, foi muito bem a Portuguesa em ter arrancado esse empate de um grande, está se consolidando cada vez mais na elite dos 8, né, para poder disputar a Taça Rio. Então acho que foi muito bem. Se classificar entre os 4, não, mas ficar ali entre os 8 sim, então mérito para a Portuguesa nesse objetivo dela está sendo alcançado. Vamos falar do Boa Vista. Boa Vista hoje é o 3º colocado, está abaixo do Botafogo e do Fluminense, né? O Boa Vista é o 3º colocado, está indo muito bem, de repente pode beliscar uma vaguinha, mas eu também não levo muito fé não, acho que vai ser os 4 grandes, mas o Boa Vista está encaminhando, vai enfrentar o Madureira amanhã, o Madureira é o 7º, então amanhã a gente volta a falar sobre eles, né? Vamos falar agora do líder do Campeonato Carioca, segue o líder, que é o Fluminense. O Fluminense tem ótimas notícias e tem uma que está apreensiva. O Fluminense está muito apreensivo porque tem até amanhã para não vender o André e o Arias, que são muito assediados pela Europa. O Arias está sendo mais assediado por Rússia, Ucrânia, e isso não interessa ao jogador. Hoje o Fluminense tem até a reposição para ele, né? Mas o ideal era segurar esses jogadores para a carta da Libertadores, né? E o Campeonato Carioca também. Mas o André tem umas propostas chegando. Eu acho que se chegar realmente a proposta de 40, 50 milhões, o Fluminense vende, porque eu acho que é muito dinheiro. Mas faltando 2 dias, de repente o Fluminense consegue segurar os 2. E a notícia boa também, o Fluminense está querendo um jogador de seleção brasileira. O Fluminense quer o Marquinhos, ex-São Paulo. Hoje em dia está no Arsenal, estava no Nantes, e está jogando o pré-olímpico com a seleção de Ramon. A seleção brasileira começou a titular, hoje ele é reserva, perdeu a vaga para o Maurício, mas é um bom jogador, 20 anos apenas, acho que está custando 3 milhões de euros, vale a pena, um investimento, tá? Mas o pai do jogador é corintiano, e essa disputa entre Fluminense e Corinthians pelo jogador, de repente, pode pesar a vontade do pai, ou até mesmo o jogador ser corintiano também. E vamos falar agora de outro clube pequeno. E agora vamos falar do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa joga hoje contra o Flamengo, às 9h30, lá em Belém, no estádio Mangueirão. O Sampaio Corrêa vendeu o mando de campo, né? Fazer um caixazinho. Jogou bem contra o Botafogo, perdeu de 2-0, realmente o Botafogo foi superior. Mas o Sampaio Corrêa tem umas peças, aquele Max no ataque é um bom jogador. É o primeiro ano do time na primeira divisão, ele é de Saquarema. Saquarema que tem 3 representantes, Boa Vista, Audax e Sampaio Corrêa, tá? Na primeira divisão do Campeonato Carioca. O Sampaio Corrêa está lutando para não ser rebaixado, né? Que normalmente o time que sobe cai. Eles estão tentando sobreviver. Estão lutando aí, vão jogar a vida hoje contra o Flamengo. O Flamengo que virá com um time não completo, né? Assim, titular, vai vir um bom time, né? O Flamengo tem um elenco muito superior. Então vamos aproveitar e falar do Flamengo, né? O Flamengo que está em 8º lugar no campeonato. O Flamengo hoje tem bastante informação sobre o Flamengo. Primeiro vamos falar sobre o Gabriel Noga. Gabriel Noga foi emprestado para o Leixões, tá? Lá de Portugal. Não estava sendo aproveitado, estava nesse time B, foi emprestado, né? E tomara que faça um caixa, né? Como o Otávio foi negociado lá
pelo Famalicão para o Porto, né? Tá para ser negociado, né? Tá um dinheiro bom para o Flamengo em caixa. Notícia do Flamengo: Marcos Braz mentiu no depoimento sobre a agressão no shopping. O dirigente do Flamengo agrediu o torcedor. Não tem amostras nenhuma. A filha dele não estava perto. Notícia ruim que está gerando aquele atrito político dentro do Flamengo, que é a demissão do Marcos Braz. Tá tendo aquelas crises internas, né? Que isso pode afetar o time, né? Esperamos que não, mas pode afetar. Então deu aquele atritozinho, sabe? E ele vai responder sobre isso, tá? E vamos falar do time, né? Que é o que interessa. O time do Flamengo vai a campo com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. E o ataque, a dupla dinâmica, né? BH e Gabigol. Acredito que o Flamengo vença sem dificuldade e é a hora do Gabigol mostrar que está aí para aproveitar a oportunidade. A gente está dando oportunidade para ele que ele consiga agarrar com unhas e dentes, né? Os demais clubes de Volta Redonda vai pegar o Audax amanhã. Amanhã tem Fluminense e Bangu e também tem mais um jogo que é o Madureira e Boa Vista, tá? O Fluminense tem tudo, né? Conforme já falei, assumir a ponta. Então saiu ontem também o sorteio da Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem confrontos de cariocas com cariocas mesmo também, né? Isso, infelizmente, já vamos perder um pelo caminho. O Audax vai enfrentar a Portuguesa da Ilha. Então um dos dois vão passar. A Portuguesa joga pelo empate, né? O empate é da Portuguesa porque o mandante ele tem que vencer. Se empatar, está eliminado. O Vasco da Gama vai pegar o Marcílio Dias, tá? Vamos ver o que mais os outros confrontos. Deixei para minha colinha porque eu não lembro de cabeça, tá? O Itabuna vai pegar o Nova Iguaçu, tá? O Atlético de Minas vai pegar o Volta Redonda. O Olaria do Rio vai pegar o São Bernardo de São Paulo. E esse confronto que eu falei, né? O Audax e a Portuguesa. Então, já temos certo uma vaga, né? Dos 5 cariocas aí, 6, né? Já tem um certo já de passar, que é a Audax ou Portuguesa. Agora os outros têm que fazer por onde? Tem que representar o futebol do Rio. Essas são as informações de hoje, tá? Com um pouquinho de ontem, né? Dando uma atualizada para vocês. Se inscrevam no canal, deixe seu like, ajuda a gente no compartilhamento, que todo dia irei fazer uma atualização do futebol carioca para vocês. Muito obrigado, amigos. E vamos falar do Laranjão da Baixada, Nova Iguaçu, 6º colocado do Campeonato Carioca, enfrenta o Vasco hoje às 6h10 em Uberlândia, Minas Gerais. O Nova Iguaçu vai vir com força máxima, Iago e Carlinhos estão voltando, tá? O Nova Iguaçu que perdeu a invencibilidade para o Fluminense por 3-0 rodada passada, quer retomar as forças e quer brigar. Não vai brigar pelos 4, né? Mas ele quer brigar por essa vaga pela Taça Rio. Então o Nova Iguaçu está vindo forte, vai tentar fazer um jogo bom contra o Vasco, sabe? Tentar complicar ainda mais a vida dos vascaínos. E o Vasco, por sua vez, que vai vir com um time não completo, né? Que perdeu Paulinho e Jair suspenso, mas vai vir com um time mesclado, dando uma folga para alguns certos jogadores, como Payet, Verratti, Piton. Vai dar uma folguinha, mas é um time bom, competitivo. E o Vasco vai tentar se retomar as forças e brigar agora pela segunda colocação, né? Vai assumir a ponta hoje, se tudo der certo, mas o Fluminense joga amanhã. O Vasco vem a campo com Léo Jardim, com Paulo Henrique, com Maicon, Léo e na esquerda Julião. Ainda não é a estreia de Vitor Luiz, tá? Meia Zé Gabriel, De Luca, por lugar do Paulinho, e Praxedes. O ataque é formado por Rossi, Ryan e David, tá? Então esse é o time do Vasco, treinado por Ramon Dias, né? Que vai tentar conseguir essa vitória.